Tem horas que eu paro pra gravar esses vídeos e fico assim, ai, iludida. Olha lá ela fazendo lista de novo. Olha lá ela pegando os livros da estante e falando que quer ler. Precisaríamos de um dia com quantas horas pra ler tudo isso, hein, minha filha? Mas a gente segue iludida, a gente gosta de ser iludido, entendeu? Olá, meu nome é Janaína, você está no canal Nini e Suas Letras, e se você é novo por aqui, faz o quê? Aperta esse botão de se inscrever, ativa o sininho para você não perder as novidades. Temos vídeos novos às quartas e sábados, e hoje eu selecionei 5 livritos escritos por mulheres que eu quero muito fazer a leitura, muito. Alguns já estão na minha estante há mais tempo, outros nem tanto. Ai, mas deixa eu dividir esse sonho com vocês, entendeu? É a coisa do sonho que a gente vai sonhando, entendeu? Porque é o que nos resta. O primeiro que eu vou mostrar, eu tive o cuidado também de não pegar livros tão óbvios, livros que eu já mostrei muito. Apesar de que eu acho que um deles eu já mostrei em alguns outros vídeos, mas os outros eu acho que são meio que novidades pra vocês. O primeiro livro que eu vou mostrar é um que já tá aqui na minha estante há bastante tempo, um título que eu ganhei de uma aluna, que é o Anarquistas, Graças a Deus, da Zélia Gattai. Não sei se todo mundo sabe, mas a Zélia foi esposa do Jorge Amado, inclusive foi ele que escreveu aqui a orelha, e ele conta um pouquinho desse processo de produção literária da Zélia, e ele conta que em 1976 ele foi com ela para uma chácara em Salvador, para começar a escrever o romance Tieta do Agreste. A princípio, quando eu ainda buscava os caminhos para a trajetória dos personagens, Zélia, sem muito o que fazer e habituada à trabalheira de nossa casa no Rio Vermelho, resolveu botar no papel divertida história de um disco, acontecida em sua infância. Atendida a pedido insistente dos filhos a quem contar aquele e outros casos mais de uma vez, "Isso dá um conto, mãe", afirmava João Jorge e Paloma. Redigida a história, pediu-me que a lesse e opinasse. História ingênua. O conto não me interessou grandemente. Em compensação, encontrei nas 15 ou 20 páginas do original elementos os mais curiosos sobre a vida de uma família de imigrantes italianos e anarquistas em São Paulo, no primeiro quartel do século. Pequenas anotações, detalhes perdidos na tentativa ficcional. Então eu lhe disse: jogue o conto fora, escreva suas memórias de infância e adolescência. E na sequência ele fala para ela descrever a vida na casa, a família, os amigos, os parentes, a rua, o bairro, enfim. Que assim ela fez. Durante 3 anos, nas sobras de tempo de nossa vida atribulada, Zélia foi escrevendo as lembranças de uma infância e uma adolescência ricas de acontecimentos, narrando o cotidiano das famílias dos imigrantes naquela época em São Paulo. Resultou, ao meu ver, um livro pleno de interesse e de calor humano. Escrito sem pretensão de fazer literatura, pretensão de literatura que quase sempre resulta em literatice. E ele segue, então, relatando esse processo, como que se deu o acontecimento deste livro. Inclusive, essa foto que está aqui na 4ª capa é a Dona Angelina, a mãe da Zélia Gattai, que é uma das personagens principais do livro. Então é isso, o primeiro livro que eu quero fazer a leitura. O segundo livro é o mais recente da minha estante, de todos esses que eu selecionei aqui hoje, que é o Flor de Gume, da Monique Malcher. A Monique é uma fofa, me enviou de presente esse livro dela, que tá um escândalo, e eu tô assim com muita vontade de fazer a leitura. Tenho visto muita gente falar dele. Olha que lindo, gente, ele por dentro é uma lindeza, é muito lindo mesmo. Eu tenho escutado muita gente falar super bem, e muita gente mesmo, assim, várias pessoas têm feito a leitura, têm gostado. Olha que bonito. Vou ler então o textinho que tá aqui na orelha, que foi um texto escrito pela linda Jaride Arraes, que eu também admiro pra caramba. E a Jaride diz assim: Flor de Gume é um livro escrito para peles cortadas, literatura como mergulhar as pernas nos rios do Pará e ouvir palavras que contam meninas presas em infâncias machucadas, mães e mulheres que crescem como plantas de verde profundo, apesar da realidade de violência, e avós que nutrem raízes, que aplicam ervas restauradoras no corpo ferido. Uma obra mística que chama entidades e ancestralidades, contos desenhados em cartas de tarô,
estética literária que roda com as saias, uma riqueza de referências. Experiência necessária para a literatura brasileira, que é presenteada com Flor de Gume, um intenso encontro com o norte do país e o chamamento feito por Monique Malcher, que nos ajuda a furar a ignorância do mercado editorial e, com ela, direciona nossa atenção para além do Sudeste. Flor de Gume é norte e jornada. Monique Malcher escreve o crescimento das mulheres resistentes, desenha linhas de vidas que sabemos muitas vezes quase foram interrompidas, mas abre suas mãos e nos mostra uma transformação. A flor corajosa que se defende, reage, ataca. Essa é a imagem poderosa que atingirá de verde o corpo de cada leitor. A lâmina dentro da beleza, e a beleza possível porque também lacera. Maravilhoso, né? O terceiro livro é um que já aparece com mais frequência nos vídeos, mas eu não consegui não colocá-lo na lista de hoje. É um livro que eu realmente quero muito ler. Depois que eu finalizar os 1000 cursos que eu me inscrevi, tô com tanto de material de apoio aí em processo de leitura, eu quero muito me organizar para ler esses livros, sabe? É O Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. A Sylvia é uma escritora que dispensa apresentações, que é muito aclamada, que é muito comentada, é uma das poetas mais aclamadas do século XX, né? Então, eu sinto falta, eu sinto que ela precisa fazer parte do meu repertório, eu sinto que vai ser uma escrita que vai me modificar de alguma forma. E na orelha tem uma informação interessante aqui, diz que esse foi o único romance escrito pela poeta americana Sylvia Plath e foi publicado em 1963 com o pseudônimo de Victoria Lucas. Logo tornou-se emblemático. Sua prosa esperta e envolvente narra este romance de formação que influenciou várias gerações e que tristemente traz o indício do trágico suicídio de Sylvia, algumas semanas depois da publicação do livro. Mais que um relato sobre o desequilíbrio emocional de uma grande personagem, A Redoma de Vidro é uma narrativa singular acerca das dores do amadurecimento. Eu gosto muito de romances de formação e já me falaram também que é uma leitura bem densa, então que a gente já tem que ler preparado, que vai vir chumbo grosso. Então, tá ali separadinho. O próximo livro ele vai para um caminho jornalístico, que é A Menina Quebrada e Outras Colunas, de Eliane Brum. Não sei se todo mundo conhece a Eliane Brum, mas ela nasceu em um município gaúcho e como repórter ela ganhou vários prêmios, é autora de livros de reportagem, ela ganhou até prêmio Jabuti, foi também documentarista, trabalhou 11 anos no jornal Zero Hora em Porto Alegre e 10 anos na revista Época. Que mais? Desde 2010 atua como jornalista freelance, dedicando-se a livros de reportagem de ficção, documentários e sua coluna de opinião. E aqui fala que este livro reúne os melhores textos e dá ao leitor uma fotografia do nosso tempo, visto pelo olhar de uma repórter que observa as ruas do mundo disposta a ver, e que escreve para desacomodar o olhar de quem a lê. Este livro aqui eu ganhei da minha amiga Lélia, que fala super bem da Eliane Brum. Então é um livro que eu quero muito fazer a leitura e talvez eu faça um esquema também de ler de repente um texto por dia, depois que eu terminar os meus 1001 cursos. Mas é isso, eu acho que vai ser interessante também mergulhar nesse formato diferente de escrita. O último livro que eu vou mostrar é de uma escritora que eu já li uma obra e gostei tanto que quero ler outras coisas dela. Eu tô falando da Fernanda Torres e do livro A Glória e seu Cortejo de Horrores. Bom, da Fernanda Torres eu li o livro Fim. Como vocês podem ver, há bastante tempo, porque eu já não faço esse tipo de marcação mais. É interessante isso porque a gente consegue até ter um panorama de se faz muito tempo ou não pelo estilo de marcação. Então esse livro aqui foi um livro que eu gostei bastante na época que eu fiz a leitura. Eu tenho um outro livro dela também que é Os 7 Anos, que eu acho que é um livro de contos. Esse daqui é um romance. Bom, vou ler um trechinho da orelha então, que foi escrita pelo Reinaldo Moraes, para vocês terem um gostinho
do que se trata essa história. Um jovem aspirante ator no Rio de Janeiro dos anos 60 dá seus primeiros passos na profissão em peças engajadas na luta político-cultural contra a ditadura militar e o capitalismo selvagem que a sustentava no Brasil. Na verdade, ele está mais interessado nas mulheres do elenco e da plateia e na aventura do teatro em si do que em revolução de qualquer espécie. É assim que começa a epopeia de Mário Cardoso, protagonista do novo romance de Fernanda Torres. Do esquerdismo delirante e involuntariamente cômico das produções mambembes da época. Ele pula para o palco do desbunde, ingressando no elenco de Hair, ao lado de ninguém menos que Sônia Braga. Tudo é divertido e precário na hippielândia vanguardista dos anos de chumbo, com altas doses de sexo, drogas e o mais florismo narcisismo. Aí, só um trechinho para deixar vocês com água na boca, para nos deixar com água na boca, porque eu também não li, quero muito. Aproveita e deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você tem vontade de ler algum deles. E se você tivesse que fazer a sua listinha de 5 livros escritos por mulheres para ler, qual seria a sua lista? Me deixa saber aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!